Esse é mais um vídeo da série Isolamento Social. Eu tô aqui com esse monte de peça que eu tenho. Tô tentando fazer uma limpa. Vou colocar quase tudo isso no eBay para vender. Algumas coisas não, mas enfim, eu tô cadastrando tudo aqui. Então aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre guidão, avanço e canote. Vou começar por onde? Bom, uma das características da série de vídeos Isolamento Social é que tem que ser feito com o celular, sozinho, pouca ou nenhuma edição, no improviso. Então eu espero que isso não desvalorize a informação. Vamos começar pelos guidões. Na verdade, a ideia não é falar sobre a qualidade, sobre diferença de preço, diferença de peso, apesar que eu vou comentar, mas é sobre o impacto que trocar o guidão ele pode ter no bike fit e quais são as características que você tem que... Deixa eu pegar um outro guidão que tenha mais bonitinho aqui, ó, esse da Zipp. Esse da Zipp. Então, primeiro, obviamente, é o tamanho do guidão, que já começa o primeiro desafio. Algumas empresas, esse do guidão, da Zipp, ele é um 42, tá vendo? 42. Algumas empresas medem do final ao final, outras desse ponto a esse ponto. Então a primeira coisa é você, se você tiver o seu guidão como referência, faça a medida do seu guidão e tenha certeza que a medida do guidão que você está comprando é o que você quer, maior, menor ou a mesma medida. Mas diferentes empresas vão medir o guidão em diferentes pontos. A maior parte, a maioria das empresas, elas acabam medindo do end to end, que eles falam, do final ao final. Então, isso é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, o reach do guidão é a diferença entre o ponto de fixação do avanço e esse ponto da frente. Isso é o reach, tá vendo? É essa linha imaginária. Então, alguns guidões o reach é maior, o reach menor. Se você tem o seu guidão 42, você quer trocar por um guidão 42, por exemplo, de carbono ou de outra marca. Se o reach for diferente, você vai ter que compensar essa diferença do reach com diferente avanço, ou maior ou menor. Então você tem que certificar tamanho, reach e o stack, que é isso daqui. Ó, percebeu o pele segurando aqui? Que é a altura do guidão, que é o drop, desculpa, é o drop. Stack é para o quadro, é o drop, que é a diferença do drop entre a parte superior e a parte inferior. Então, os compacts, geralmente, eles são menorzinhos. Né? Geralmente tem os italianos, eles têm a curva bem mais baixa. Então, quando você segura embaixo, você fica numa posição completamente diferente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tamanho, o reach e o drop. Isso pode mudar completamente. Então, uma troca de guidão inofensiva pode alterar completamente seu bike fit. Fique super atento com isso. Tem diferenças muito significativas de peso entre os guidões, até mesmo de alumínio. Eu vou pegar alguns aqui, por exemplo, esse da Zipp, ele não é um guidão leve. Calma aí, galera. É no improviso aqui, hein? Ele não é um guidão leve. Deixa eu ligar. Aqui. Ó. 260 da Zipp. Deixa eu pegar um outro. Tem um guidão, culturalmente, eu não sei se continua sendo, esses guidões da Cannondale, as peças da Cannondale C1, elas são muito leves. Olha isso. 230, 240. Esses são os de alumínio. O único que eu tenho aqui de exemplo de carbono é esse da Session. Carbono. Deixa eu ver. Não vai nem acabar a bateria agora. Ó. Session. Carbono. Opa!
É bem mais leve, né? 220. Lembrando que os guidões de carbono, independente da marca, não é só uma questão de peso. Na verdade, eu acho que o peso é uma consequência desejável. Mas a principal característica do carbono é o conforto. Ah, Samuca, não é. Pois é balela. Tem um post, quem tiver curiosidade de procurar no meu Instagram, tem um post de um momento de uma câmera lenta que o Vanderpool, no cyclocross, ele dá um salto e daí mostra o quanto o guidão absorve, o quanto o guidão ele flexiona na hora do impacto. Ou seja, se não fosse um guidão de carbono, aquilo é um exagero, é claro, de agressividade, mas se não fosse o guidão de carbono, aquele impacto seria transmitido para o corpo dele e provavelmente ele perderia o controle. Se não é uma questão de perder o controle, que é uma questão extrema, é uma questão de conforto. Não dá para perceber visualmente, mas quando você está usando um guidão de carbono, ele vai absorvendo a vibração do terreno. Esses guidões vão tudo para lá. Avanço. Tem muito avanço. Deixa eu pegar aqui esse avanço da BMC. Eu adoro quando vem assim, ó. Super fácil de identificar. Tá vendo? Ângulo, 6 graus, 100 milímetros. Então pronto. Aqui já tem as principais características. Comprimento da mesa, que geralmente é desse ponto até o centro aqui. Então ela tem 100 milímetros com 6 graus de inclinação, que pode ser positivo ou negativo. Então não pode esquecer de levar isso em consideração. Se você estiver fazendo uma alteração de ângulo muito significativa, como acontece no mountain bike, lembra, se você usa uma mesa de 100 milímetros, de 6 graus, e de repente você quer uma mesa de 100 milímetros, de 15 graus, talvez essa, de 15 graus, existe uma chance, daí você tem que checar na hora do bike fit, de talvez você ter que usar uma mesa 1 centímetro menor, porque a soma dos 100 milímetros com uma diferença significativa do ângulo do avanço vai colocar o avanço mais longe da onde ele estava, porque ele está mais para baixo, ele está mais distante do seu ponto de apoio. Não sei se deu para entender. Então, quando ele foi para baixo, ele ficou mais longe mais distante do seu ponto de apoio. Então, existe uma possibilidade, talvez, de você ter uma alteração do bike fit, porque você manteve a medida, mas você diminuiu significativamente o grau do guidão. Então, tem que ficar atento com isso. Em relação a avanço também, tem diferença muito significativa de peso. Ó. 160 e 154, são todas mais ou menos do mesmo tamanho. 163, tem essa daqui que é muito bacana, que é uma SLK, que é um avanço fantástico. Ele não é um avanço leve. Não, até que não é tão pesado. Tá vendo? Ele tem esse perfil, então ele fica muito bonito na bike. Esse avanço aqui, ele é fantástico. Ele custava $100, eu vou vender, sei lá por quanto. Fizeram um comentário, teve o último vídeo que eu fiz, daí fizeram um comentário, falei, pô, Samuca, você virou garoto propaganda da Session. Talvez, sabia? Eu não me senti incomodado, não, porque eu gosto realmente do produto deles e eu vou fazer um pequeno exemplo. Deixa eu procurar um avanço que talvez seja o melhor que tenha por aqui. Um Reach, certo? Reach WCS, alumínio, todo mundo sabe, quem conhece, sabe que é um dos melhores componentes de alumínio, 123 gramas, esse avanço tem 110 milímetros, 122 gramas, 110 milímetros. Esse avanço da Session são 130 milímetros, 122 é um avanço maior, com etiqueta, 119 gramas. É mais leve, ela é maior, tá com etiqueta, e é mais leve que um dos componentes mais top de linha do mundo de alumínio. Ou seja, não tenho receio nenhum, não tenho preocupação nenhuma em acharem que, Samuca, você virou garoto propaganda da Session. Na verdade, eu acho que é um grande orgulho poder fazer propaganda de um componente desse, que é de uma empresa brasileira. Acho que é isso. Esse avanço não é um avanço, é uma obra de arte, Zip Sprint. É uma fortuna isso aqui. Tá vendo? 163. Isso aqui é ótimo para quem quer usar um avanço grande, é um cara agressivo, né? E daí ela é mais encorpada. Enfim, tem uma porrada
de avanço aqui. Eu acho que para encerrar, que já deve ter ficado longo. Canotes. Adoro esse canote. Adoro, da Thomson. Adoro porque o sit back dele, tá vendo que ele tem um ângulo para trás? Ele é no tubo e não aqui no carrinho. Eu vou explicar. Então quando você for comprar um... Isso aqui é uma obra de arte, né? Bontrager. Extremamente leve, vamos ver. Aqui. Ó. 197 gramas. Grande. Meu, é um de 40 e poucos milímetros. Vamos lá. O mais importante do canote, obviamente, é a medida, o diâmetro dele. Esse aqui é 31,6. Todos os canotes vêm aqui, ó, 31,6, para ter certeza que ele vai entrar no seu quadro. Segundo é o sit back, que é o quanto o apoio do selim ele está deslocado em relação ao tubo. Esse canote, como vocês podem perceber, ele é zero sit back, ele é reto. O ponto de apoio principal do selim é na mesma linha do tubo, ou talvez meio centímetro. Como vocês podem perceber, esse daqui é para trás, esse daqui da Specialized, que é de carbono com cachimbo de alumínio, ele é sit back para trás. O ponto de apoio do selim está para trás da linha principal. Daí tem os extremos, como por exemplo esse da Zip, ele é mais sit back ainda. Isso é muito bom para quem está usando, para quem gosta de usar o selim mais para trás, ou gosta de usar um quadro menor e precisa colocar o selim mais para trás, enfim, isso é uma questão de bike fit. Mas você não pode esquecer disso, porque o selim, o trilho do selim, ele tem uma limitação do quanto ele consegue ir para frente ou para trás. Então vamos supor que você tem esse canote e o seu selim já está totalmente para trás. Eu gosto do canote da Zip, vou comprar o canote da Zip que está na promoção. Daí você compra o canote da Zip e daí, na verdade, se ele está para trás, ele vai ficar ótimo aqui. Mas vamos imaginar que se você usa esse daqui, ele está totalmente para frente. Ou seja, você está colocando o selim o máximo para frente possível. Daí se você trocar por esse canote, você não vai conseguir o ajuste, entendeu? Então tem que ser o diâmetro e o sit back, que é uma diferença significativa de um para o outro, como vocês podem perceber. Olha a diferença de peso absurda entre os canotes. Canote é um componente subestimado nos upgrades. O pessoal troca tudo e esquece do canote. Ó, tá encostando aqui, calma aí. Acho que esse vídeo, ó, olha isso. 312 gramas. Comparado com isso daqui, mais 100 gramas de um componente. Tudo bem que aquele ali é de alumínio, esse aqui é de carbono, é bem mais pesado, mas se for comparar com o da Thomson, vamos ver, aquele é 300, Thomson é Thomson, né? É 240, não justificaria. Se você tem aquele, não justifica comprar um outro canote por conta de 15 gramas, né? Acho que é isso, galera. Então esses são os principais cuidados que tem que tomar na hora de comprar guidão, avanço, canote. E é isso, eu vou fazer uma limpa nisso, colocar tudo pra vender no eBay. Caso vocês tenham interesse em alguma coisa, mas não tem como mandar pro Brasil, mas enfim. Se tem alguma coisa aqui que vocês acharem interessante, coloca aí nos comentários, tá bom? Abraço, deixa eu virar aqui, eu não tenho ideia se eu tô aparecendo, mas é isso. Tchau, estejam bem por aí, bom treino, bom isolamento, o que vocês estiverem fazendo. Tchau.